Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar com vocês sobre um dos filmes mais encantadores que eu já assisti na minha vida quando se trata de cinema nacional. Eu confesso a vocês que eu não imaginava que esse filme seria tão bonitinho, tão engraçado. Eu tinha uma ideia muito diferente de como ele seria. E sendo bem sincera com vocês, eu fiquei realmente muito feliz que esse filme tenha vencido a votação, porque, de verdade, foi um dos filmes que eu mais gostei de assistir nos últimos tempos. Ele é um pouco diferente das coisas que eu geralmente abordo aqui no canal, mas eu acredito que muitos de vocês vão se interessar e gostar desse filme, porque, sinceramente, é muito difícil não gostar dele. Ele é realmente, assim, fascinante. E o filme que eu tô falando é A Marvada Carne, de 1985. A Marvada Carne é um filme dirigido por André Klatzel. Pra quem não sabe, ele é o mesmo cara que dirigiu Reflexões de um Liquidificador, que é um filme incrível, super engraçado, assim, muito maluco. E ele também dirigiu Memórias Póstumas. Eu confesso que esse eu não assisti, mas eu já vi muitas pessoas falando bem também. O cinema dele é muito interessante porque ele é engraçado, mas ele tem um tom muito folclórico e um tanto inocente e absurdo às vezes. Tipo, A Marvada Carne é um filme mais inocente, já Reflexões de um Liquidificador é mais absurdo. Eu recomendo demais os dois filmes, porque são os únicos que eu assisti dele, e assim, são filmes incríveis, super criativos, de verdade mesmo. Assistam esses filmes. Inclusive, esses dois filmes estão disponíveis aqui no YouTube em uma qualidade muito aceitável, então é bem acessível. E claro, não tem como não destacar que esse filme é estrelado pelo Adilson Barros e pela queridíssima Fernanda Torres, então já é um motivo a mais para vocês assistirem o filme, principalmente para quem quer conhecer mais da filmografia da Fernanda. Eu notei que tem muitas pessoas que estão meio que maratonando a filmografia dela, então esse é um filme simplesmente essencial e eu achei ela maravilhosa nesse filme. O Adilson Barros também tá maravilhoso. O personagem dele é muito, sabe, gentil, é um personagem que você cria um certo afeto por ele muito rápido. Mas, Steph, sobre o que é esse filme? Calma que eu vou explicar pra vocês. A história, na verdade, é bem simples. É aquele tipo de pequena aventura que você só relaxa e assiste, sabe? Porque é tão engraçada, agradável, mesmo que não seja aquela coisa super exagerada o tempo todo, tipo, com muitas coisas acontecendo. Então, a história acompanha o personagem Kim, que tem um sonho muito simples. Ele quer se casar e quer comer carne de boi, já que ele nunca teve acesso a esse tipo de carne. Ele sonha com esse tipo de carne porque ele é muito pobre e na região que ele vive todo mundo também não tem lá a melhor condição para isso. Então, ou ele só come ovo ou carne de galinha. Então ele meio que fantasia com o gosto e em como seria comer carne de boi. Por mais que esse filme aborde personagens que são mais humildes, pobres, ele não é um filme sobre miséria ou sofrimento. Ele é um filme sobre comunidade, sobre pessoas que têm ali as suas dificuldades, mas tá todo mundo junto, trabalhando ali, sabe? Um ajuda o outro, um alimenta o outro. E na minha opinião, isso torna o filme muito interessante, porque enquanto você tá assistindo, você quase se sente parte daquela pequena comunidade ali, sabe? É tão divertido o modo que eles interagem, as pequenas festas que eles fazem. É algo tão inocente, tão bonitinho, sabe? De assistir. E eu acredito que quem já morou ou já teve o costume de visitar mais o interior do Brasil já viu coisas parecidas. Então, ele é meio perto de casa, pelo menos pra mim. E é muito legalzinho, de verdade. Esse filme ele é muito, assim, bonitinho, engraçadinho, sabe? O sotaque das pessoas. É algo tão inocente, tão legal de assistir, sendo sincero, de verdade com vocês. Então, lembram que eu disse que um dos sonhos do Kim era se casar? No meio dessa pequena aventura, ele conhece uma jovem chamada Carula, que é interpretada pela Fernanda Torres. E ela é super peculiar, ela é muito engraçada, sinceramente. E ela tem meio que um presentinho a mais para os pretendentes dela. Porque os pais dela prometeram que quando ela se casar, eles vão fazer uma festança e vão assar um boi que eles têm. Então, quando o Kim escuta essa história, ele já fica todo animado ali pra ver se consegue casar com a Carula. Porque ele já tava querendo se casar mesmo, então
foi algo a mais. E ele também já tava simpatizando pelo jeito esquisito da Carula, então as coisas vão meio que funcionando, digamos assim. Deixa eu falar um pouquinho melhor pra vocês sobre a Carula, que é uma personagem muito peculiar, como eu disse. Então, tem uma parte que é muito engraçadinha do filme, que é basicamente quando ela tá implorando ali pro santinho dela, que ela quer muito se casar, e ela acha que o santo não tá ouvindo ela, não tá atendendo. E ela começa a maltratar o coitado do santo. Uma coisa que eu achei muito engraçada nessa parte é eles trocando as feições do santo, sabe? Tipo, tem hora que ele fica com um sorriso muito bizarro e às vezes ele fica com uma carinha triste e tal. Tipo, ele tá fazendo o melhor dele ali, mas ela não quer muito saber, ela quer as coisas de imediato. E bem, o santo meio que resolve o problema, porque no momento de raiva, a Carula pega o coitado do santo, joga ele pela janela e ele cai bem na cabeça do Kim, que era o pretendente que a Carula estava desesperadamente esperando. E é por isso que eu digo a vocês que esse é um filme muito criativo e muito engraçado e que funciona muito bem, sendo sincera. E lembram da história do casamento? Não vai ser uma coisa muito fácil não pro Kim. Ele vai ter que passar por uma série de provas para que a família dela decida se ele realmente merece esse casamento. E gente, é cada prova aleatória que ele tem que fazer. O Kim não só teve que trabalhar em um monte de coisa, ele teve que responder um monte de perguntas sem sentido nenhum, tipo, quantas penas tem uma galinha, sabe? O coitado do Kim realmente sofre aí pra poder conseguir conquistar a mão da Carula. Não vou contar tudo pra vocês, porque eu acho que vale muito mais a pena vocês assistirem, mas uma coisa eu preciso destacar. Esse filme ele é bem curtinho, tá? Ele tem 1h15, 1h17. Então é até um pouco difícil pra mim sair contando sobre ele, não falar demais, porque é uma história muito curtinha e muito simples. E sério, só vai assistir principalmente numa tarde, com um lanchinho maneiro. E esse é o tipo de filme que dá pra assistir com a sua família, ele não tem nada de tipo pesado e tal. No máximo, eu diria que ele tem algumas cenas que podem ser um pouco insensíveis em relação a animais. Não é nada do tipo totalmente explícito, mas tem algumas cenas ali que podem causar um pouco de desconforto em relação a animais de fazenda, tá? Então, só deixando esse aviso, mas sinceramente não é nada tipo muito pesado. São mais cenas que dão tipo a entender que vai acontecer alguma coisa do que realmente mostram o que acontece, tá? Tirando isso, é um filme que dá pra assistir tranquilamente com a família. Esse filme até tem 1 ou 2 cenas com nudez, mas não é nada tipo sexual, coisa assim, sabe? É uma coisa mais natural, digamos. Então, não é nada chocante. Então vocês podem ficar tranquilinhos em relação a isso. Saindo um pouco do enredo, eu quero destacar algumas outras coisas do filme, como por exemplo, a fotografia dele, que é lindíssima. Esse filme tem algumas cenas que são muito legais visualmente, principalmente as cenas que se passam na cidade. São cenas mais curtas e que não ocupam a maior parte do filme, mas ainda assim são cenas que ficam na sua cabeça, principalmente pelo contraste do personagem do Kim com a cidade, já que ele é tudo simples e tal. E ele tem aquele impacto, né, de estar presenciando tecnologias que ele nunca tinha experienciado antes, tipo a televisão, e essa cena é muito icônica, sabe, pelo menos pra mim. Eu achei ela muito maneira. É tipo tão simples, mas tão legal ao mesmo tempo. A trilha sonora do filme também é bem legal. E, de verdade, esse filme é simplesmente muito legal. E só pra poder concluir aqui, esse é um filme que eu recomendo também pra quem tá em busca de algumas coisas que mostrem um pouquinho do folclore e de uma cultura brasileira que ficou um pouco esquecida. Então, se você tem interesse por esse tipo de coisa, eu super recomendo. Ele não é um filme totalmente fantasioso, mas ele tem algumas partes assim que tornam ele ainda mais especial. Ele parece muito coisa que passava na TV Cultura, TV Brasil, sabe? E às vezes ele até lembra um pouco o cinema da Tchecoslováquia nesse sentido, de ser algo meio improvisado, meio fantasioso. Então, se você gosta desse tipo de cinema, e se você gostava dessas produções brasileiras mais antigas, eu tenho certeza que você vai gostar desse filme. E lembrando que ele está disponível aqui no YouTube, o que torna tudo ainda mais fácil. Mas e aí? Vocês já assistiram esse filme? O que vocês acharam? Eu particularmente amei,
Pra mim, ele é um filme 5 estrelas. É lógico que pode ter uma coisa ou outra ali que ficou um pouco datada, mas ainda assim é um filme que funciona muito bem e que vale muito a pena assistir, porque ele é divertido, ele é engraçado e tem uma inocência muito especial e que é difícil de encontrar, sabe? Então, fica essa recomendação pra vocês. Eu quero agradecer aos membros do canal que votaram nesse filme, muito obrigada, foi uma baita experiência. E lembrando que se você quiser participar das próximas votações, basta ser membro do canal, custa apenas R$ 1,99. Se você não puder, não tem problema, eu fico feliz só de você estar assistindo. Muito obrigada a todo mundo que assistiu e vejo vocês na próxima sessão de domingo.